Graças e paz, irmãos. Deus abençoe. Estamos aí em mais uma semana de primícias, onde no dia de hoje Deus me deu a incumbência de trazer a palavra, né, que Ele nos ensina, de trazer um pouquinho do que Ele nos coloca para a nossa vida, para os que querem segui-lo, né, para os que desejam ter a vida eterna, né? Então agradeço por mais essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem para vocês neste dia e neste mês. Vamos abrir então em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Na verdade, este é o tema desse mês, das primícias. Então vamos tentar seguir, né? Que Deus nos abençoe para que a gente siga com as mesmas palavras, a mesma linha de pensamento dos outros irmãos que já pregaram neste mês. Então diz assim: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus, e é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome de Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome de Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Neste assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita este ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito Santo. Essa passagem, ela nos remete aqui a algumas coisas que Deus deseja que a gente faça e como a gente viva com Ele, né? Se a gente for voltar lá para o Antigo Testamento, quando Moisés ele fazia os discursos para o povo, né? Dando as leis, dando as orientações, os mandamentos, em várias passagens ali ele fala: obedeçam o que Deus está falando, obedeçam essas leis, obedeçam esses mandamentos, né, para que vocês tenham vida em abundância. Naquelas passagens era para viver dessa forma na terra que Deus ia dar para eles, né? A terra de Canaã que Deus ia dar para eles. Então, ele pedia que vivessem e que não se corrompessem depois de ganhar a terra prometida, que eles vivessem conforme aquelas leis, que eles vivessem conforme os mandamentos que Deus estava dando para eles, para que eles tivessem uma vida com abundância nesta terra. E depois também, né, porque muita gente acaba confundindo, né, a morte somente neste mundo terreno que a gente vive, né, esta carne que a gente está, e esse corpo que a gente tem, né? Mas na verdade a morte verdadeira é não estar com Deus, quando nossos olhos se fecharem para sempre. Então esse aqui é o grande detalhe dessas ordens, desses mandamentos, de todas essas regras que Deus nos dá para que a gente viva mais alinhado com o que Ele deseja de nós.
né, com as orientações dele, com o que ele pede que a gente faça para a sua glória, né, para a sua casa, para o seu templo. Sabemos que em muitas situações eu tenho um pastor que me ensina bastante e ele me diz, muitas vezes ele me disse, a gente vive nesse mundo, mas a gente não pode se corromper pelo mundo, que é o que diz nessas passagens, né? Não com paixões sexuais baixas ou que ninguém prejudique o seu irmão, né? Prejudicar o irmão não é só uma traição carnal, mas sim daqui a pouco uma traição no trabalho, uma traição que a gente diz, mas é pouca coisinha, mas a gente sabe que para Deus o pouco e o muito, o pecado pequeno e o pecado grande, ele tem o mesmo peso. Então, essas orientações são para que realmente Deus nos deu para que a gente viva conforme a vontade dele para ele, né? Que a gente viva buscando a ele, que a gente tenha esse tempo para adorar ele, para agradecer a ele, né? Que a gente alimente a nossa fé com a palavra, né? Nos dias de culto, que a gente possa pisar no seu templo, pisar na sua casa para sentir a presença, para adorar ele. Daqui a pouco, né, se Deus tocar para você servir na casa dele, seja como um levita, um obreiro, quem dirá até um pastor, né? Porque não, Deus pode qualquer coisa no nosso meio, na nossa vida. Então daqui a pouco a gente está convivendo com alguém que vai ser um pastor muito abençoado, mas hoje ele é um irmão que trabalha na obra como um levita, como um obreiro, como a pessoa que cuida da portaria, enfim, a tesoureira, enfim, a gente não sabe o que Deus tem preparado para nós, assim, seguindo essas orientações que Ele nos dá, quando a bênção vier, certamente a gente vai estar preparado para, claro, ter um impacto, porque servir a Deus não é qualquer coisa, não é simplesmente ir no mercado e escolher as frutas e levar para casa. Escolher viver conforme Deus manda é um compromisso bastante sério, é um compromisso, é uma experiência que quem vive não volta para trás, realmente não volta para trás. Então, irmãos, era mais ou menos essa palavra que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que de alguma forma ela venha acrescentar na vida de quem vai ouvir, né, vá somar com as outras palavras. Enfim, Deus sabe quem ele vai ter quem vai ser tocado, né, por essas